igreja, vamos lá. Aleluia. Estamos ao vivo. Acorda todo mundo, é domingo de Páscoa. Acorda, vamos lá, igreja, vamos acordar. Aleluia. É domingo de Páscoa. Aleluia, sejam bem-vindos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. É domingo de Páscoa. Chama todo mundo. Chama seus familiares, seus parentes, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, seus colegas. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou e aí estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Ele levou. Sim, aleluia. Os Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Ei! A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Sim, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Sim, ressuscitou. Ei, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. Acorda todo mundo na igreja, fala pra quem tá perto de você. Ele ressuscitou. Acorda, igreja, vamos lá. Ele ressuscitou. É domingo de ressurreição. Ei! Ei! A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Sim! Ó morte, onde estás? O
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos ei, abacarai, abassorei, abaê. O Cordeiro pra sempre exaltado é. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, ei, o Cordeiro venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele venceu toda a praga, ele venceu, ele venceu a enfermidade, ele venceu o pecado, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. ei, acorda, igreja, vamos lá, tem muita gente faltando. Aleluia. Vamos lá, acorda. Bom dia. Bom dia. Acordem todos, Jesus ressuscitou. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos ei, ei, cantamos aleluia, ei. o Cordeiro venceu. Aleluia, ele vive, ele vive, ele vive. Se você crê nisso, dê um aplauso aí ao Senhor. Eu vou parafrasear Pedro aqui. Amém. Eu vou parafrasear Pedro. Nós não temos ouro nem prata. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não temos ovos de chocolate da Páscoa, mas o que nós temos nós te damos. A presença da glória de Deus. Aí na tua casa, receba. Na tua família. Eu não tenho ovo de Páscoa, não tenho, mas o que eu tenho te dou. Ei, a presença, receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Ei, cheira, mano, leva, cheira lá, ei, e vive
Páscoa. É domingo da ressurreição. É dia de celebrar. Celebre, 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 celebre ao Senhor. Aplauda o Senhor onde você está. Ei, nós não temos ovo de Páscoa, mas o que nós temos, nós damos a presença da glória. Presença da glória. Ei! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está feliz aí, diga amém. Está vivo, igreja. Ele está vivo. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está em uma cruz. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou! Aleluia! Com poder e glória voltará. Aleluia. Amém, Você, amém. pastor, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus, obrigado. Carlos, está cortando um pouco. Eu tenho te ouvido aqui algumas vezes cortando, a imagem para. Espero que só seja aqui em casa, no meu celular. E que todos possam estar te assistindo aí normalmente, sem esse prejuízo. Mas quero saudar a todos com a graça e a paz, e um bom dia a todos. Hoje é o verdadeiro dia de festa, de alegria, de gozo. Por quê? Porque o nosso rei ressuscitou. Jesus está vivo. Ele já saiu do túmulo. Ele está agora na tua casa, vivinho aí, andando com você. Amém? Glória. É nessa fé que nós precisamos ter. Não é verdade? E eu sei que Carlos vai trazer uma ministração aí da palavra. Fiquei feliz em saber que ele se propôs a ministrar nessa manhã. Embora fiquei coçando ali, sim, mas que bom que ele vai trazer essa ministração. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a Yolanda, que está aqui sempre conosco, e outros irmãos. Abençoe cada um de vocês, a Tamires aqui. Gostaria de ver mais gente aí solicitando. Dê um glória a Deus, aleluia, dê um joinha para que eu possa ir fazendo a leitura do seu nome, que você está aí presente conosco. Então, Carlinhos, vamos permitir que Deus fale através da tua boca. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, pelo fato. Esse é o verdadeiro dia mesmo de festa, de alegria. Hoje foi o dia que os discípulos, 2 discípulos de Emaús, estavam saindo de Jerusalém, né? Então vamos para aquela. É palavra. Não, é sua palavra. A conexão tá forte, hein? Ai, me rendo. Eita, glória a Deus. Pode continuar, mano. Me rendo. Esse mesmo texto, Justamente meu hoje, pai. né? Hein? É o mesmo Que coisa texto. E os 2 discípulos vão sair numa tristeza profunda, porque a decepção era grande. Aquele que se apresentava rei, que vivia para sempre, que nunca morria. Agora, eu creio que até Judas, quando ele traiu Jesus, eu acho que ele imaginava o seguinte: eu fico com dinheiro, depois eu vou passar uma parte para Jesus, vou dividir com os discípulos, ele vai lá, se sai dessa, como super-homem, abre a camisa aí, eu tenho a força e se livra de tudo. Não se reuniu a Jesus, tem aqui. Não foi desse jeito. E provavelmente nem dividir. Né? E aí ele decepcionou, ficou decepcionado. O rei, aquele que ele esperava, que não morria, que ressuscitava, dava vida, curava, morreu. Mataram, deixou ser vencido. Aí, provavelmente, essa decepção dele levou ele à morte, o arrependimento. Depois, os 2 discípulos de Emaús arrependidos. Quer dizer, arrependidos, não, tristes, abatidos. Por quê? Poxa, ele morreu. E de repente, Carlos, eu vou deixar com você para parar por aqui. Vai lá, toma a frente. Um abraço a todos, um beijão. Essa coisa mexe com a gente, porque hoje é o dia forte, né? Carlos, está com palavra aí. Vamos. Eu quero começar a beber desse cálice aí que Deus colocou em tuas mãos. E toda a igreja receba essa palavra. Glória a Deus, mano. A confirmação de papai. Na verdade, é isso. Eu vejo que o texto é uma palavra muito simples, né? Mas muito coerente com nossas vidas, né? Com esse momento de Páscoa. Muito conhecido de muitos.
né? E Deus está confirmando aí, já colocou no coração do varão aí. É, rapaz, Só parece pode até que estar você... também acrescentando, à medida que a gente for falando, o senhor pode intervir, pode falar, né? Pode acrescentar aí aquilo que o senhor já colocou, sei que o senhor já colocou aí no seu coração. Em Lucas Isso. capítulo Obrigado, 24, obrigado. Lucas 24 fala do caminho de Emaús. Os dois discípulos do Meu caminho de Deus. Emaús. Ó, a partir do Rapaz, verso você foi 13. longe. Você foi longe, viu? Glória a Deus. A partir do verso 13. A conexão. Anuncie de novo, para que aqueles que você anunciou uma vez, anuncie outra vez, para aqueles que não ouviram, Em Lucas abrir. 24, verso 13. Você está com sua Isso. Bíblia, abra, em nome de Jesus. Vamos ler Vamos esse aqui texto. com ela. Aleluia. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoraram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que estava escrito a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado ao qual Jesus, como fez com quem ia mais adiante, eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Aleluia. E eles reconheceram. Desapareceu da vista deles. E perguntaram ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto falava ele das Escrituras? Lembraram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois que tinham contado o que tinha acontecido no caminho, e Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Interessante. Amém. E o Senhor já fez a conexão aí forte, né? Interessante dessa palavra que o Senhor ministrou, né, nessa manhã. Você está ministrando nessa manhã nossa missão. Que quando eles estavam caminhando e viam, Jesus estava ali, próximo deles. E eles não reconheceram de primeira, né? Eles não reconheceram
Senhor. E eles estavam ali, do lado de Jesus, conversando com Jesus. Mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Fico imaginando como é que é isso. Sabe, muitas vezes, o tempo que nós estamos vivendo, Jesus está do nosso lado, e nós não estamos reconhecendo a presença dele do nosso lado. Nós estamos temerosos do que está acontecendo. Passamos o dia todo vendo as notícias de morte, de que aconteceu, coronavírus, e a gente não para perceber a presença dele. É como se uma venda tivesse colocado nos olhos deles. Eles estavam do lado de Jesus, conversando com Jesus, mesmo assim eles não reconheceram a presença dele. E tem muitos assim neste tempo, muitos. E eu acredito que o Senhor está tirando a venda dos olhos de muitos nessa manhã, para reconhecer a presença dele, porque ele está vivo, ele ressuscitou. Amém? Se você crê nisso, glória a Deus aí no seu lugar, na sua casa, escreve aí, glória a Deus. Eles estavam ali conversando, e Jesus falou, por quê? Eles estavam tristes. O pastor mesmo aí falou, eles estavam tristes. Eles não entenderam o propósito da morte de Jesus. Muitos não estão compreendendo o propósito deste tempo aqui que nós estamos vivendo, dentro das nossas casas. Estão se entristecendo porque estão perdendo postos de trabalho, estão perdendo, não estão conseguindo desfrutar desse tempo na presença. Não estão entendendo o propósito, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús não entenderam o propósito da morte de Cristo. O propósito desse dia não é ovo de chocolate. O chocolate é muito bom, muito gostoso. Você pode comer à vontade, mas o propósito não é isso. Muitos não estão entendendo o propósito desse tempo e não reconheceram a Cristo quando Jesus estava do lado deles. E eles se entristeceram. Não é tempo de se entristecer, irmãos. Não é tempo de ficar triste. Não é tempo de ficar moado, com medo. Não. É o tempo de você se levantar, da igreja se levantar, entender que Cristo está perto, está do teu lado. A presença dele está aí, ele está vivo. Amém? Você não. E os discípulos ainda perguntaram para Jesus, vê só, aí, no verso 18. Você é o único visitante de Jerusalém que não está vendo o que está acontecendo. Jesus morreu. Eles perguntaram para Jesus, não entenderam o propósito. Porque os judeus, abrindo um parêntese aqui, muitos judeus se converteram. Mas a grande maioria dos judeus, esperava que Jesus viesse como rei. Esperava que Jesus, fala aí no verso 20, no verso 21, nós esperávamos, escute aí, no verso 21, nós esperávamos que ele fosse quem iria trazer a redenção de Israel. A maioria dos judeus não entendiam a profecia do Cristo, do Messias. Entendiam que ele vinha como um rei, ele vinha com majestade, libertar Israel do Império Romano, vinha trazer algo político. Mas Jesus não veio fazer uma obra política. Jesus não veio fazer uma obra de guerra. Ele veio trazer o reino de Deus, arrependimento. Muitos judeus não compreenderam o propósito da morte de Cristo. Na verdade, os judeus estavam esperando Jesus como ele virá na segunda vinda. Por isso é importante a gente entender o propósito da segunda vinda de Cristo e discernir, saber separar o arrebatamento, porque o arrebatamento é Jesus voltando para a igreja. E a segunda vinda de Cristo é Jesus voltando na terra, para toda a terra e principalmente para os judeus que não creram nele, na sua primeira vinda. Na segunda vinda eles vão crer, porque eles vão ver Jesus como eles queriam que ele viesse na primeira vinda. Você está entendendo? Eles queriam que Jesus viesse com glória e majestade. E é assim que ele virá na sua segunda vinda com glória e majestade. E aí sim os judeus irão crer.
Israel irá se converter, irá crer que Jesus é o Senhor. Amém? Então nós precisamos entender os tempos. Os judeus naquela época não entenderam o tempo daquela época. Eles pensaram que já era a segunda vinda, já era o fim. Não, era a primeira vinda. Jesus veio trazer o reino de Deus. Jesus veio trazer arrependimento. Por isso é importante nós atentarmos para Israel. Israel é o relógio de Deus. É o relógio de Deus. Nós temos que estar atentos a tudo que acontece. Porque quando Jesus vier e está próximo à sua segunda vinda, ele virá com glória e majestade. Por isso eles não entenderam. Os 2 discípulos estavam esperando um rei. Eles não entenderam um propósito. O que é que Jesus fez? Jesus, a partir do verso 27, começou a estudar as escrituras. Começou a explicar para eles. Começou a fazer eles entenderem o que estava acontecendo. E Jesus começou a explicar. Veja, a palavra do Senhor diz ali no primeiro versículo que eram 11 quilômetros de Emaús até Jerusalém. 11 quilômetros. Eles estavam no caminho. Provavelmente ali na metade do caminho, 5, 6 quilômetros. Eles estavam ali no meio. E eles andaram aquele caminho todo, veja, caminhando 5 quilômetros, até chegar mais ou menos a 11 quilômetros. Veja, o tempo que Jesus gastou estudando a palavra de Deus, explicando todas as profecias de Moisés, todos os profetas. Veja a importância de nós entendermos e estudarmos as profecias. Nós não podemos ficar alheios a tudo que está acontecendo. Nós precisamos entender as profecias, entender o nosso tempo. O que é que está acontecendo no nosso tempo? Para que propósito Deus nos reuniu nas nossas casas? Existe um propósito. E Jesus começou a explicar tudo para eles. Durante 5 a 6 quilômetros ali que eles estavam caminhando. E Jesus estudando a palavra. E muitos estão perdendo tempo durante esse período dentro das nossas casas. E não estão estudando a palavra. Estão gastando tempo com outras coisas. Estão gastando tempo não sei com o quê. É bom você ter esse tempo de comunhão com a sua família. É muito bom, mas nós precisamos entender as profecias. Precisamos entender o nosso tempo. Precisamos buscar nas Escrituras. E Jesus esmiuçou ali as Escrituras. Não foi uma leitura rápida. Veja que eles estavam caminhando, e Jesus explicando. E a presença de Jesus, veja, enquanto Jesus estava ali explicando a palavra de Deus, esmiuçando as profecias para eles. Ei, Jesus está aqui, irmãos. A presença dele é cativante. Sabe o que aconteceu? Os discípulos chamaram ele para vir. Fica aqui, já está tarde. Fica aqui na nossa casa, já está tarde. A presença dele, quando nós estudamos as Escrituras, nós estudamos as profecias que estão neste livro, a presença dele é atraída, a presença dele é cativante, a gente não quer mais sair da presença dele. Aleluia. E ali eles pediram para Jesus. Jesus, fica aqui nessa noite. Fica aqui nessa noite. Lá no verso 29. Acompanha aí comigo no verso 29. Aleluia. A presença de Deus é cativante, irmãos. Aleluia. No verso 29. Mas eles insistiram muito. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase se findando. Então Jesus entrou e ficou ali com eles. No verso 30, acompanha aí comigo. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. O partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Veja isso, irmão. Preste atenção. Veja. No momento da mesa, no momento de partir o pão, eles entenderam o propósito. Eles perceberam que era Jesus. Entenda o que Deus está falando. No momento do partir do pão, no momento de intimidade, no momento da mesa, no momento ali de comunhão, no momento que eles gastaram tempo com Jesus, que eles compartilharam o pão da vida, partir do pão, na intimidade com Cristo, os olhos deles foram abertos e eles entenderam o propósito. Você está entendendo?
Quando nós gastamos tempo com Ele, quando nós estamos em intimidade com Ele, aleluia, os seus olhos são abertos, a sua visão é restaurada, a sua visão é ampliada para o futuro. Você não fica olhando a circunstância do presente, do coronavírus, você olha para o que virá no futuro. Quando você tem intimidade com Ele, você está entendendo, os seus olhos são abertos, e eles entenderam o propósito da morte de Jesus. Eles entenderam por que eles estavam ali. E quando eles entenderam o propósito, eles lembraram. Lembra quando Jesus estava explicando as Escrituras? Você lembra? Quando Jesus estava ali explicando as Escrituras, nosso coração estava queimando. Nosso coração estava queimando. Ei, quando você gasta tempo com Ele, quando você tem intimidade no partir do pão com Jesus, seus olhos são abertos, seu coração começa a queimar. Seu coração começa a queimar. Quando você estuda as profecias, quando você entende as profecias desse livro, quando você estuda a palavra do Senhor, não apenas uma leitura rápida, mas um estudo aprofundado das Escrituras, seu coração queima por Ele. Seu coração queima por Jesus. Você está entendendo? Se você entende essa palavra aí, se seu coração está queimando, manda um foguinho aí agora, em nome de Jesus. Amém? Ei, aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Logo Amém, depois, o que aconteceu? Logo depois, o que aconteceu? Imediatamente, vamos lá, no verso, aleluia, no verso 36. As páginas estão virando aqui, irmãos. Glória a Deus. No verso 33, no verso 33, levantaram-se imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam reunidos, e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. Sabe o que acontece quando você para ter intimidade, quando você para estudar as profecias? Você responde ao chamado, você não consegue se conter, você sai do lugar onde você está, do lugar de comodismo. E eles voltaram os 11 quilômetros, irmão. Eles voltaram para Jerusalém correndo para contar tudo o que tinha acontecido. Quando você estuda as profecias, você tem intimidade com Ele. Você responde ao chamado, você vai correndo contar. Ei, Jesus ressuscitou! Ei, Jesus ressuscitou! Ei, Jesus ressuscitou! Você está entendendo isso? Eles voltaram imediatamente para Jerusalém e foram contar o que havia acontecido. E sabe o que aconteceu? No verso 36, acompanhe comigo. Verso 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou diante deles. O próprio Jesus apareceu diante deles, depois de tudo que havia acontecido. O próprio Jesus, quando você começa a declarar, quando você entende as profecias, olha só, quando você entende as profecias, quando você gasta tempo em intimidade, quando você parte o pão com Ele, aleluia, você responde ao chamado, e quando você declara, não apenas guarda para si, mas quando você declara, você está entendendo? Jesus aparece. Quando você declara, Jesus aparece. Quando você profetiza, você entende e você começa a proclamar as profecias que você entendeu. Jesus aparece. Jesus apareceu ali no meio e mudou a circunstância. Apareceu no meio de todos. E todos aqueles que ainda não criam, começaram a crer, porque Jesus apareceu. Quando você abrir a sua boca, Jesus vai aparecer aí na tua casa. Quando você abrir a tua boca no teu trabalho, na tua casa, ei, Jesus vai aparecer aí. A glória de Deus vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Você crê nisso em nome de Jesus? Se você crê, diga um amém aí. Dá um glória a Deus aí. Se você entende, se você vai buscar a profecia, se você vai buscar a intimidade, se você vai buscar o partir do pão, a comunhão, se você vai buscar responder ao chamado, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aplaude o Senhor. Dê uma aplauso bem forte a Ele. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, varão. Carlos, já pagou a palavra. E eu estava questionando quando você estava falando por que Jesus apareceu aos 2 discípulos de Emaús, enquanto ele poderia ter ido diretamente aos seus 12.
Exato. os quais estavam com ele no primeiro momento que ele foi tirado deles, né? Outra, Exato. Jesus não procurou as mulheres procuraram Jesus. Exatamente. Agora você vê a credibilidade das mulheres naquele tempo. Elas anunciaram a ressurreição de Jesus, mas eles não creram nisso. Eles não acreditaram nas mulheres, né? Não acreditaram. Até então, eles só foram ao túmulo quando os 2 discípulos chegaram. E por que os 2 discípulos? E não os seus 12, que estavam todos reunidos, angustiados, abatidos, decepcionados também. É uma coisa. Jesus, ele deixa sinais simples. E em toda a caminhada, em todo o caminho, ele está com a gente. Os discípulos de Emaús estavam em um caminho. E Jesus estava com ele nesse caminho. Então, significa, seja lá qual for a sua caminhada de tristeza, de alegria, Jesus está caminhando com você. Ele está no teu caminho. Aleluia. Ele está te acompanhando aí. Uma outra coisa importante que dá para se observar, que Jesus ele está sempre presente na hora das dores, da nossa angústia. E aí, é claro, quando os discípulos eles não conseguem identificar Jesus. A dor era tão grande, a tristeza era tão grande, a decepção provavelmente fosse tão grande que eles não conseguiram identificar que era Jesus. Talvez eles tivessem até aquele leve pensamento, dizendo, puxa, muito parecido com o mestre. É possível, porque nós vimos a morte do mestre, nós tivemos o sepultamento do mestre. É impossível. Então, isso mostra que a perturbação desses últimos dias, a angústia que o povo vive, o medo que o povo está vivenciando, a insegurança que o povo está tendo, não percebe que Jesus está ao seu lado. Não percebe a manifestação de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus. Não é verdade? A presença de Deus. Ele não consegue mais entender a presença, perceber a presença. Você agora, glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Alguma coisa dessa natureza tem que acontecer com a gente. Os nossos pelos têm, sabe, que se manifestar, cabelo todo, aquela coisa toda. Uma emoção, aquela coisa gostosa tem que acontecer. Nós temos que orar e pedir, Deus, eu quero sentir a tua manifestação. Hein? Como? O coração deles queimava, enquanto eles ouviam. Queimavam, mas eles não identificaram. Agora mesmo, o coração da igreja Osana queima também. Coração, eles ficam, sabe? Aquela coisa assim, aquele sentimento. Agora, nós temos que sentir muito mais do que o que nós sentimos. A emoção tem que ser maior. Falamos do surgimento de Jesus, da ressurreição, mas temos que falar, não por falar de uma forma teatral, mas de uma forma vivida, uma emoção, uma alegria. É como você ver seu filho se saindo de um grave acidente ileso, né? Eu vi uma certa vez uma carreta vinha e uma criança cruza a rua. Carreta, né? Aquele carro imenso. E a carreta do camarada luta, vem preso. Aí a criança se assustou, para, em vez de terminar correndo, fica mesmo na frente da carreta. Só que o motorista freou em cima da criança. Agora imagine a mãe assistindo aquela cena. Como é terrível. É terrível. Então, mas o menino saiu ileso. Outra vez eu assisti um videozinho aí, o camarada com a bicicleta, o cara fez uma manobra, a criança caiu mesmo na frente daqueles pneus traseiros do cavalinho. E embolou com bicicleta e tudo, e o carro não triscou na criança, e a criança sai caminhando por debaixo do carro, se rastejando. Aí eu digo, esse é motivo de festa, de glorificar a Deus. O Filho do Deus Altíssimo, ele ressurgiu, ressuscitou. Então essa emoção nós temos que sentir. Aí nós vamos ver uma coisa, e Jesus, ele nunca deixa ninguém sozinho. Tá triste? Os dois estavam tão tristes, e Jesus estava ali perto, ele está mostrando, olha, na sua tristeza, você pode não perceber, mas eu estou com você aí. Esse versículo também, 29, que você leu, ele diz, mas eles insistiram Jesus entrar. Eles disseram, ó, Jesus, é perigoso, seguir viagem é perigoso, demais.
Agora, fica em nossa casa. A Bíblia aqui mostra que eles insistiram Jesus entrar na sua casa. Quando nós abrimos a nossa porta para Jesus, ele se revela, ele se mostra, ele senta à mesa conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a minha porta, eu entrarei e serei contigo e você comigo. Então, eles abriram a porta para Jesus, e quando Jesus entrou, e que ao partir do pão, que era uma maneira bem peculiar dele, bem prática, ao partir, os olhos deles se abriram e eles identificaram. Não, ninguém faz isso. Quem nos ensinou foi o mestre. Ninguém glorifica a Deus, ninguém ora, ninguém agradece na hora da refeição, mas o mestre nos ensinou. E até então, nem os aprendizes, os discípulos, ainda faziam isso. E quem faz, peraí, pararam. E aí, eles vieram entender que era Jesus. Observe, quem tem Jesus também acontece um fenômeno grandioso. Eles disseram a Jesus que era perigoso, né? Já estava chegando o fim da tarde, o início da noite, assaltante, tantas coisas poderiam acontecer de noite. Eles insistiram que Jesus ficasse com eles e tudo mais. Mas tem uma coisa, que quando eles entenderam que ali era Jesus, o medo acabou. Aí no versículo 33 diz assim: e eles levantaram com coragem, com fé, ousadia, e foram pelo caminho que aparentemente ao seu entendimento é perigoso, tudo pode ser assaltos, morte e tudo mais, uma fera feroz. Eles não tiveram medo. Quando Jesus toca na pessoa, a pessoa é cheia de coragem. Aí muitos podem dizer assim: e por que os crentes cheios de coragem, de fé, não estão nas praças públicas? Não, mas também estamos seguindo a palavra do Senhor, obedecendo. Romanos 13, capítulo 1, submeta as autoridades, que elas são constituídas por mim. Se diz: olha, é tempo de recolher, nós recolhemos, porque Deus tem um propósito conosco dentro das nossas casas. É a restauração do altar da família, que muitos altares familiares estão destruídos, e é a hora de destruir, de construir. Embora muitos estão acabando mesmo, terminando de arrebentar, mas outros estão construindo o altar. O povo de Deus constrói o altar da família dentro da sua casa. Então o medo deles dissipou. E eles foram para Jerusalém, chegaram lá eufóricos e dizendo: Jesus de fato ressuscitou, com empolgação. Nós precisamos falar do evangelho, como você falou agora. Convido os nossos irmãos, aonde eles falarem desse evangelho, fale com empolgação, com coragem, sem medo. Porque Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Glória a Deus! Que Deus nos abençoe, que Deus venha derramar graça em cada lar, em cada família. A vocês que estão nos ouvindo, que essa palavra ministrada pelo Carlos possa trazer assim consolo, confiança, alegria e entender que Jesus está conosco em toda a nossa caminhada. Ou pelo caminho, ou dentro de casa, aonde quer que você esteja, o Senhor Jesus vai estar com você. Independente de qualquer circunstância, na tristeza, na dor, na alegria, Ele vai estar com você, se revelando a você. Esteja atento, seja sensível ao Espírito Santo, porque Ele fala contigo todo instante. A Bíblia diz que a igreja não é um templo feito de tijolos, não, a igreja é você. E Deus diz: eu não moro em templos feitos por mão de homens. Mas o templo que Ele fala, a morada que Ele fala, a casa que Ele gosta de estar, é em você. Andar com você, viver com você, sentir as suas emoções. Ele tem prazer de estar com. E Ele escolheu você, você é eleita. Você é o eleito de Jesus. E Ele diz: você é a menina dos meus olhos. Eu estou de olho em você. Eu estou cuidando de você. Não tenha medo. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Tem que viver essa palavra gostosa, sentir, né? Sentir a presença de Deus, ver a vibração do Espírito sacudir. E aí a Bíblia diz: rios de água fluirão. É o Espírito Santo. Ele é comparado com a água. Ele vai borbulhar dentro de você. Vai colocar as palavras na sua boca. E esse é o tempo da evangelização. Estava pensando que a igreja está parada? Agora é que a igreja está se movimentando. Olha, é nesse sistema que nós alcançamos mais pessoas. É nesse sistema que nós podemos falar com um número maior de gente. Então, cabe a nós
falar agora daquilo que nós sentimos, da nossa emoção, da nossa confiança. Jesus ressuscitou. Ele não está no túmulo. Aleluia. E ele veio para morar com você, conosco. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Amém! Aleluia. Pastor, Oh, e o povo de Deus diz... Amém. hoje, às 18 horas, nós estaremos juntos ceando. E é uma ceia muito especial, onde nós celebramos a vida, nós celebramos a ressurreição. Então, por favor, irmão, cheguem no horário. E o pastor agora, pastor, nós temos só 10 minutos. E aí, eu gostaria que o senhor passasse por aqui a receita do pão da ceia. Ó, Dani, eu fiz uma filmagem, como eu te prometi. Rapaz, eu ri de mim mesmo. Quando eu olhei a minha filmagem, fazendo aqueles bolos. Eu acho que eu vou pegar só um trechinho e vou colocar para os irmãos no Zap, sabe? Mas ficou longa demais, ficou muito... Por sinal, a câmera estava sobrecarregada, então ela desligava automaticamente. Eu não fiz uma filmagem direta, ficou cortando e a gente depois tirando mais algumas coisas da câmera, descarregando. Então, depois eu observei que ficou grande demais. Aí não achei jeito de estar emendando, eu digo, ó, eu vou falar por aqui mesmo. É uma coisa muito simples, e eu estava falando na filmagem, talvez eu mande, só para você verificar, que é uma coisa desajeitada. O camarada é um negócio sério, viu? Embora eu entenda um pouco. Ó, é um pouco de massa. Eu estava falando na filmagem, e você chegou a ver, não foi, Dani? 2 xícaras de farinha, para a quantidade, de acordo com a quantidade de pão. 2 xícaras de farinha, 2 ovos, açúcar ao gosto, uma pitadinha de sal, manteiga muito pouca, não é muito, pouquíssima, a manteiga. Só para não E aí, grudar na panela. E a farinha é sem fermento. Quem tiver farinha sem fermento é melhor. Porque também não vai se pegar no pé da letra, porque se tivesse... tinha que ter também as ervas amargas, tudo mais. O certo seria isso. Mas hoje nós fazemos a lembrança, a menção desse dia tão importante da ressurreição de Jesus. Então, os pão naquela época era sem fermento e eles comiam a semana inteira ervas amargas para também trazer a lembrança do sofrimento do povo do Egito. Então, eu costumo bater também, primeiramente, a clara. Bato a clara dos 2 ovos. Depois acrescento as gemas, bato, e quando estiver bem batido, aí eu misturo com a massa, porque ele dá um volume. Misturo com a massa, aí coloco o açúcar, o gosto, uma pitada de sal, e aquela frigideira. Tem uma frigideirinha que é antiaderente. Nem manteiga você usa, nem óleo. Você pode usar manteiga, óleo de coco, né? Que eu usei o óleo de coco, mas um pouquinho só no primeiro. Mas se você não usar, melhor ainda. Quer dizer, não fica um pão com muita gordura. Não usa leite? Né? Hein? Não usa leite? Sim, ótimo. Usa o leite. Então, em vez de você acrescentar água para amolecer, você usa leite. Pouco. O leite, você vai adicionando leite de acordo com o ponto da massa. Não é para ficar uma massa mole, ela tem que ficar meia grossinha. Né? Porque se ficar mole demais, ela demora também a fritar e o bolo ela fica meio... não fica tão consistente. Então a massa ela tem que estar um pouquinho meio grossa, né? Também nem grossa demais, mas aí você coloca na frigideira. Nessa frigideira mesmo, estrelar ovos, tudo mais, uma concha e meia, uma concha ou 2, de acordo com o tamanho da sua frigideirazinha. E ali deixa só um tempo, só virar de novo, e quando dourar, tanto um lado como o outro, você tira. Ele não vai render, porque não tem fermento, vai ficar batido. E o bolo é mais ou menos aqueles tipos de pão redondo que a gente vê nas gravuras, nos livros da época de Jesus. Não é aquele pão